Qual capítulo? 8. Nós estudamos semana passada Romanos capítulo 7. E agora nós vamos estudar Romanos capítulo 8. Com um tema bem propício, mais que vencedores. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Você é mais que vencedor, querido? Amém, queridos? E é isso que nós vamos estudar hoje, então, Romanos capítulo 8. Convido você a abrir a Escritura e se colocar de pé para que façamos a oração. Fique de pé, a oração não, a leitura. Glória a Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo de número 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Versículo de número 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Versículo de número 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela,
mas também nós, temos as premissas do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, que semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E agora, queridos, dos versículos de número 31 ao 39, eu convido a congregação a ler comigo, amém? Eu vou ler os ímpares e os irmãos ali, olhando para o telão, vão ler os pares. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, querido? Se você crê, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Nos faz entender essa filiação, essa eleição, essa herança, esse chamamento. Faz com que, ó Pai, vivamos para a glória do Teu nome em todas as circunstâncias. Que nossos corações queimem, ó Deus. Ó Deus, que nossos corações peguem fogo mediante a exposição da Sagrada Escritura. Deus, em temor e em tremor, eu me coloco diante do Senhor. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe das minhas mazelas, das minhas dores, do meu sofrimento, das minhas incapacidades e limitações. No entanto, usa a minha vida para que esses irmãos e esse corpo seja edificado em nome de Jesus. E receba glória para o Senhor, em nome do Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Sente-se, em nome de Jesus. Querido, nos capítulo 7... que nós estudamos semana passada, Paulo tratou de um dos aspectos mais complicados para um verdadeiro cristão. No capítulo que nós estudamos semana passada, nós tivemos como tema a graça de Cristo e a libertação da lei. E o que Paulo tratou na epístola, no capítulo 7 da epístola de Paulo, o que ele tratou foi sobre essa relação lei e graça, ou seja, essa relação de um conjunto de regras
que existe, como toda religião organizada e padronizada existe, e que como toda religião organizada e padronizada diz, você tem que seguir esse conjunto de regras, é exigido de você que você viva dessa maneira, porque de outra maneira, Deus não te aceita. Então nós vimos sobre a lei que Deus havia ordenado, tinha dado a Moisés, que era esse conjunto de regras, e que orientava como o povo de Deus deveria caminhar. Mas então nós vemos a graça de Cristo, como a graça de Cristo nos livra totalmente do peso da lei. Em uma séria e aguda crise, Paulo chegou a afirmar que era um homem desventurado. Amém? Vocês lembram que nós estudamos semana passada? Ele disse, desventurado homem que sou. O apóstolo mais bem admirado da história da igreja, o apóstolo que mais fez pela igreja, o apóstolo mais usado talvez, porque quase metade do Novo Testamento foi escrito por ele, e ele entra numa séria e aguda crise, e ele declara, desventurado homem que sou. Nessa crise que Paulo entrou, ele demonstrou que era um homem sem esperança, era um pecador. Mas agora no capítulo 8 de Romanos, Paulo vai encontrar a esperança para uma vida vibrante na presença de Deus. Então, no capítulo 7, na semana passada, nós vimos Paulo entrando numa crise aguda e dizendo, olha, não existe esperança para mim, eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou fraco. É quando você você olha para você, e você olha as suas inclinações, e você olha aquilo que você tem feito, e você olha aquilo que você tem falado, e você diz, não existe esperança para mim. E talvez você esteja passando pela mesma crise que Paulo passou. Mas agora no capítulo 8, Paulo nos dá uma receita para triunfar na vida cristã. E a receita é, guarde isso, a vida no Espírito. Amém, queridos? A vida no Espírito. A vida pelo Espírito, e não é qualquer espírito, não é o espírito humano, não é o espírito que rege o mundo, não é o espírito do príncipe da potestade do ar, que é o espírito do maligno, não é esse espírito. A receita para uma vida triunfante, vitoriosa, é uma vida através do Espírito Santo de Deus. E é isso que Paulo vai retratar. Em certa altura nós lemos aqui, dessa passagem de Romanos capítulo 8, ele declarou ali quase no final da epístola, que ele é mais que vencedor. E qual é o tema da nossa pregação hoje, da nossa exposição? Mais que vencedores. E o que eu quero pensar a partir da exposição do capítulo 8 é, o que é ser mais que vencedor? E eu quero você, se estiver fazendo anotações, e eu espero que você esteja fazendo, porque não tem como a gente estudar um capítulo e você não guardar, né? É muita coisa. Mas se você não estiver fazendo, nós depois vamos disponibilizar no YouTube as pregações, você pode abrir e rever. Mas eu quero então dividir o capítulo 8 de Romanos, mais que vencedores, em 5 pontos principais. E a partir desses 5 pontos principais, nós vamos entender o capítulo. Diga comigo, primeiro ponto, a vida no Espírito. Segundo ponto, filhos e herdeiros. O terceiro ponto, os sofrimentos do presente e a glória do porvir. Quarto ponto, a intercessão do Espírito. E o quinto e último ponto, as provas e a certeza do amor de Deus. Acompanhe comigo então na escritura, na palavra de Deus, a partir do versículo 1. O primeiro ponto então é a vida no Espírito. Os versículos 1 até o versículo 11. O que Paulo vai tratar nessa epístola, nessa parte então do versículo 1 até o versículo 11? Paulo inicia essa sessão afirmando que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Então veja comigo aqui no versículo 1, por exemplo. Agora, pois, já nenhuma
condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas já a partir do versículo 2, ele começa a explicar e expor o ministério multiforme, sensacional do Espírito Santo em nós, fazendo uma comparação com a lei, que foi o que ele usou no capítulo 7, lembra? Lei e graça, vida na graça, vida com Cristo e vida na lei, no conjunto de regras, vida através da cruz, uma vida verdadeira, e vida na religiosidade. Então, usando esse argumento da lei, a partir do versículo 2, ele argumenta que antes nós vivíamos debaixo do jugo e da escravidão da lei. Pesava sobre nós a condenação da lei. E ele claramente explicita no versículo 3, dizendo que a lei trazia o pendor para a condenação. Então olha comigo aí o versículo 3, 8, versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, ele diz aqui sobre a condenação que a lei trazia. Primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos e irmãs. Nós estudamos semana passada que a lei é santa, justa e boa. Lembra da meditação na semana passada? Que todo mandamento é santo, justo e bom. E que a lei é uma prova do amor de Deus para conosco. Mas agora aqui Paulo está dizendo no versículo 3 que ele julgou, ele condenou aqui no final do versículo 3, com efeito condenou Deus na carne o pecado. O fato que Paulo explicitou no capítulo 7, e ele está declarando no capítulo 8, é que a lei é boa, mas a lei não nos santifica. É por isso então que ele está trazendo essa relação entre o pendor para a vida e o pendor para a morte. Irmãos, viver segundo a lei é pendor para a morte. Não porque a lei seja negativa, volto a reiterar isso, mas porque diante de uma lei tão plenamente santa, diante de um mandamento tão santo e justo e bom, nós não temos saídas. Porque nós não somos capazes por nós mesmos de cumprir toda a lei. E a lei diz que aquele que não vive toda a lei, se pecar em um ponto só, é culpado de toda a transgressão. É importante reiterar isso, e é por isso que ele diz aqui a partir do versículo de número 3, que Deus então condenou, olha aí no final, ele condenou com efeito na carne o pecado. Então ele condenou a lei, mas não condenou a lei porque a lei é negativa, ele condenou a carne, porque diante de uma lei santa e justa e boa, nós não temos capacidade de viver a lei. Porque nós somos pecadores, nós somos filhos da ira, porque nós não temos razão e capacidade de viver o evangelho por nós mesmos, porque já estamos perdidos. Ele claramente explicita no versículo 3, dizendo que a lei trazia o pendor para a condenação, porque a lei não pode nos santificar. Olha isso, queridos, um conjunto de regras bem definidas não é capaz por si só de trazer transformação profunda. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos e irmãs, aliás, às vezes não é irmão ou irmã, né? Às vezes só está na igreja, mas ainda não nasceu de novo. E às vezes a gente conversa com alguns queridos, muitas vezes eu já tive essa experiência de estar conversando, falando sobre a fé, sobre a caminhada com Deus, e ele dizia assim: mas eu não consigo viver isso. Eu não consigo olhar para aquela tentação e vencer aquela tentação, eu não sou capaz. Parece que a igreja prega, parece que as igrejas pregam, Lucas, uma religiosidade, prega uma moralidade que é impossível de viver. Querido, talvez você tenha uma área da sua vida onde você tenha total dificuldade, você já não aguenta mais lutar contra esse pecado, você já não aguenta mais lutar contra essa tentação, e por vezes você se vê caindo nesse pecado, e por vezes você se vê caindo nessa tentação.
Eu penso que se você pensa dessa maneira, como esse exemplo que eu dei da pessoa que fala isso, você não nasceu de novo. E você precisa entender a cruz. Porque na cruz Jesus enterrou toda a lei. No sentido de que não é a lei mais que te justifica. No sentido de que você não será mais julgado pela lei, mas pelos méritos do próprio Jesus. Amém, queridos? Então, quando Jesus chegar no julgamento, e Ele olhar para você, se você nasceu de novo, vai dizer, olha, fulano, você fez isso, fez isso, fez isso. Você mentiu, você pecou, você adulterou, você fornicou, você agiu de má fé nessa e naquela situação. Você não viveu segundo, você errou nisso, você não honrou seus pais. Querido, no julgamento vai aparecer todos os pecados seus, assim, num data show celestial. Tudo. E aí, o justo juiz vai olhar e vai dizer, tá, então, você fez isso, fez aquilo, tal. Vai chegar numa equação que vai dar um resultado e vai apontar. Só uma coisa que vai ter que ter no final dessa equação, depois que ele computar todos os seus pecados. Tem a cobertura do sangue de Jesus ou não tem? Tem. Vinde, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo, tal. Mas aí no final da equação vai estar que ele é perfeito. Porque aí no lugar de toda aquela equação negativa, veio a equação positiva da vida de Cristo. Você quer ter a equação da vida de Cristo sobre a sua vida, amém, queridos? Agora, sobre o ímpio que não tem Cristo, então ele será julgado pela lei. Perceba, a lei, ela existe para o ímpio, não para o justo. Para o ímpio ele já está condenado pela lei. Para o ímpio ele já está condenado pela consciência dele. Mas para aquele que foi salvo, para aquele que foi redimido, para aquele que foi regenerado, não existe condenação. Então eu volto a afirmar, um conjunto de regras não é capaz de trazer transformação. Por isso Deus enviou Cristo para receber a condenação da lei em semelhança de carne pecaminosa, é o que ele disse no versículo 3. Uma vez que todo pecado, ou seja, a carne, que é a expressão que ele usa aí no texto, olha para você ver, foi condenado em Cristo, agora é possível vivermos não mais pelo jugo, aleluia, das regras religiosas, mas na liberdade do Espírito Santo. E é isso que ele diz aqui no versículo 4, lê comigo o versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Então nós não vivemos mais para nós mesmos, nós não vivemos mais com o peso da condenação, com o jugo da lei. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu sou fraco nisso, eu sou fraco naquilo. Não, Cristo já foi capaz de vencer essa batalha por você, e a única coisa que você tem que fazer hoje, todos os dias da sua vida, é dizer: Cristo, me abraça com essa graça maravilhosa que o Senhor tem. Mas você está dizendo, Lucas, então que a graça é uma desculpa para você pecar. Já que não existe lei, amém, irmãos? Estão entendendo? Já que não existe lei, não existe um conjunto de regras estabelecidas, eu vivo da maneira que eu quiser. Não, não é isso. Mas por que eu fui agraciado por Cristo? Porque eu fui salvo por Cristo, eu já não vou ter a intenção no meu coração de viver da maneira como eu quero, porque como eu recebi um novo coração, uma nova vida, então eu vou ser capaz de, pelo Espírito, de viver essa nova vida. Essa é a diferença do regenerado. Então veja o versículo 4 aqui, ele diz isso, ele diz que ele não tem mais prazer em fazer aquilo que não é de Deus, porque o coração dele é novo. É como aquela música que você deve conhecer: recebi um novo coração do Pai. Seu coração é novo. Você é uma nova criatura. E a única coisa que você vai experimentar vai ser aquela crise que Paulo experimentou. Porque Paulo disse que o bem que ele queria fazer,
Ele queria fazer o bem, porque nele operava uma nova mentalidade, a mentalidade de Cristo. Versículo 5, ele começa então a partir do versículo 5, dizer então, e estabelecer agora, do 5 até o 11, fica comigo aí, versículo 5 até o 11, coloca ali para nós, Cadu, por favor, do 5 ao 11, é para colocar lá, do 5 ao 11, então ele diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, mas o do Espírito para a vida e paz. Inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, versículo 7, versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Em uma tentativa de fazer também a exposição da contradição entre uma vida no Espírito e uma vida na carne, Paulo fala do pendor da carne e o pendor do Espírito. Aqueles que vivem em pecado, cheios de si mesmos, completamente afastados da graça de Deus, não possuem um desejo sincero de agradar a Deus. Então eu quero te dar aqui um experimento. Você quer saber se você é salvo? Amém? Você quer ter convicção, um sinal de que você é salvo, de que você morreu hoje, você estará na glória com o Pai hoje? De que você foi selado com o Espírito Santo e você é nova criatura através do sangue de Jesus? É isso aqui. O regenerado quer agradar aquele que o regenerou. Então, se você faz as coisas querendo agradar a Deus, se você vem à igreja porque você ama a Deus, se você faz as coisas e às vezes as coisas não saem da maneira como você pensou que deveria sair, mas você quis fazer, o fato de você querer agradar a Deus já é um sinal de que você nasceu de novo, você nasceu de Deus. É como o filho que ama o pai, quer honrar o pai, quer trazer a atenção do pai para si. E o filho, quando ele recebe amor, quando ele é amado, quando ele é cuidado, quando ele recebe a atenção do pai, ele sente esse amor. Nós vamos falar daqui a pouco sobre filiação e herança. Ele recebe esse amor do pai, ele se sente amado, então ele recebe a identidade dele. Eu sou filho dele, e porque eu sou filho dele, eu quero honrar ele. Agora, se o desconhecido, que não é filho, não recebe esse amor, ele é órfão. Os órfãos no orfanato, muitas vezes, há raras exceções, mas muitas vezes são rebeldes. São pessoas que não têm um sonho e o desejo de honrar aqueles que estão acima deles. Por quê? Porque eles não recebem o amor. Porque eles não têm algo que faz com que eles desejem ser melhores. Mas se você tem um pai que te ama, então você quer fazer de tudo para também retribuir esse amor a esse pai. Amém, queridos? Paulo demonstra que aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. E agora, dos versículos de 9 a 11, ele termina essa primeira parte, afirmando sobre o cristão no meio dessa luta. Olha isso, querido. Leia comigo agora, capítulo 8, versículo 9. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E ele termina aqui no versículo 11, a primeira parte, dizendo: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A partir do versículo 9, então, ao versículo 11, ele começa a dizer sobre o cristão, o verdadeiro cristão, não aquele que se diz cristão. Qual é a relação do verdadeiro cristão com uma vida no Espírito? Está no versículo 9 até o 11. Ele não caminha mais na condenação da carne, com um pendor para a morte. Ele triunfa sobre o pecado, porque nele habita o Espírito de Deus.
Ele tem capacidade de vencer o pecado. Você, se é regenerado, você é capaz de vencer o pecado. Se você nasceu de novo, Deus te dá escape no meio da tentação, porque Ele disse que Ele não nos daria tentação que não fôssemos capazes de vencê-las. Não quer dizer que verdadeiros cristãos não caem em pecado, não é isso que eu estou dizendo. Cai. Mas o pecado na vida do cristão é uma queda, não uma vida contínua nessa atitude. Então, primeiro ponto de Romanos capítulo 8, a vida através do Espírito Santo. Querido, se você quer vencer essa tentação que tem te atrapalhado, se você está vendo um amigo seu, uma amiga sua, um primo seu, um parente seu, alguém que você quer muito bem, ele está afundado no pecado, ele está afundado na bebida, ele está afundado na prostituição, ele está afundado no adultério, ele está afundado na rebeldia, ele está afundado em tantas coisas horríveis. Qual é a esperança para esse amigo? Será que existe esperança? Existe a vida no Espírito Santo de Deus. A vida através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos justifica, é o Espírito Santo que nos convence de três coisas. Quais três coisas? Do pecado, da justiça e do juízo. Então aquele que tem o Espírito Santo de Deus é convencido do pecado continuamente. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus é convencido do que a justiça de Deus cairá sobre ele, e o juízo de Deus haverá de vir um dia sobre ele. Agora, querido, se você tem caminhado continuamente em pecado e você nem sente o seu coração apertado, se você tem caminhado em pecado e você nem pensa que um dia você vai estar diante do justo juiz prestando contas para ele, se você está caminhando em pecado, se o seu coração está cheio de ódio, de amargura, de medo, de rancor, de falta de amor, é porque o Espírito Santo de Deus não está na sua vida. E aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não tem Cristo. E aquele que não tem Cristo, não tem salvação. E aquele que não tem salvação, o inferno espera. É por isso que nós temos de estar sempre meditando na Escritura, a fim de que a Escritura trate o nosso coração. A fim de que a partir da Escritura nós possamos entender o que é uma vida de acordo com a vontade de Deus. E eu quero só registrar nesse primeiro ponto, aqui do versículo 1 até o versículo 11, o versículo de número 9, que ele diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E antes ele disse assim: vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Paulo ainda é sacana, ele diz: se vocês têm o Espírito Santo. Eu não sei se vocês têm. Querido, você quer vencer o pecado? Tem que buscar a presença do Espírito Santo de Deus, urgentemente. A igreja precisa buscar a presença do Espírito Santo de Deus. E o que é a vida no Espírito Santo? E o que é a presença do Espírito Santo? Rapidamente eu vou falar. A presença do Espírito Santo não é gritaria. A presença do Espírito Santo não nega a Escritura. A presença do Espírito Santo conduz a pessoa de Cristo. 3 pontos só, para você ver se é uma obra do Espírito Santo. Então você está vendo uma igreja, ela crescendo, diz que tem o Espírito Santo, que tem o poder do Espírito Santo, que não sei o quê, que a pessoa vai lá, ela recebe o milagre, ela é curada, isso, aquilo. Amém, queridos? Eu creio que Deus salva. Mas eu falei aqui 3 pontos biblicamente fundamentados que mostram se uma igreja tem o Espírito de Deus. É uma igreja que aponta para Cristo? Porque eu sempre digo, eu já disse várias vezes e volto a dizer, você pode chorar, você pode cair aqui, você pode cair e ficar 2 horas aqui, ir para o 3º céu, ver o apóstolo Paulo e abraçar Moisés. Você pode ter essa experiência, querido. Você pode orar e a pessoa ser curada. Eu creio nisso, eu busco isso.
Mas se essas atitudes e essas experiências não apontarem para Cristo crucificado, é tudo menos uma obra do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, Jesus disse que eu vos enviarei o Consolador, que vos falará de mim, não vos falará de sua parte, mas de mim, e vos lembrará tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo é o maior propagandista de Jesus. O Espírito Santo ama Jesus. O Espírito Santo fala de Jesus. O Espírito Santo aponta para Cristo. O Espírito Santo gera amor por Jesus. O Espírito Santo gera amor pela cruz de Cristo. Ele não fala de si mesmo. Então, se você tem um ministério, uma obra que só foca na pessoa do Espírito Santo, eu não estou dizendo que nós não devemos buscar, eu estou falando, nós temos que viver uma vida no Espírito. Mas não glorifica a pessoa de Cristo. Mas Lucas, o Espírito Santo e Cristo não são a mesma pessoa. É o mesmo Deus, manifesto em 3 pessoas distintas. O mistério da Trindade. Mas a Bíblia diz que aprouve a Deus que residisse em Cristo toda a plenitude. Porque não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É Jesus. E tudo tem que ser sobre Jesus. Amém, queridos? Então a primeira parte é a vida no Espírito. Rapidamente, a segunda parte, filhos e herdeiros. Vamos ler então a partir do versículo 12. Depois de claramente expor a necessidade do Espírito Santo para uma vida cristã triunfante, nesse segundo ponto Paulo fala de nossa filiação e herança. Olha isso. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E agora no versículo 14 ele fala da filiação. Olha isso aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Aleluia. Porque não recebestes, olha isso, o espírito de escravidão, para viverdes outra vez com medo, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E ele diz aqui no versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia, você crê nisso, querido? Você crê nessa palavra? Filiação e herança, 2 palavras que Paulo aqui trata, e 2 conceitos que você precisa entender. Irmãos, é interessante enfatizar aqui, que embora na carta do apóstolo Paulo esteja colocado de maneira diferente, o processo é inverso. Por que de maneira diferente? Porque ele falou do versículo 2 até o versículo 11 sobre a vida no Espírito Santo. E agora do versículo 12 até o versículo de número 17, ele está falando da filiação. Então parece que primeiro você recebe o Espírito Santo e depois você se torna filho de Deus? Parece pela ordem que Paulo elencou aqui, mas não é assim. Deixa eu explicar para você. Embora ele tenha colocado dessa maneira, não é assim. O processo é inverso. Quando você, presta atenção, querido, que você acha que você é filho de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Quando você entende que é pecador, fraco, falho e necessitado, você abraça Cristo como um suficiente sacrifício. Você então se torna filho de Deus. Uma vez então que você é filho de Deus, você recebe o selo do Espírito Santo para uma vida de santidade e crescimento na presença do Senhor. Primeiro filiação, depois o selo do Espírito Santo. Mas Paulo aqui ele colocou numa ordem inversa, o que não muda o fato de que Paulo tratou de 2 coisas aqui. Olha isso, não muda nada o fato de que ele ter feito isso.
No versículo 15 ele diz assim, ó, o apóstolo usa a escravidão como exemplo dessa filiação. Olha o que ele disse no versículo 15, Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez com medo, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Essa passagem é tão linda, tão riquíssima, tão maravilhosa. Ele usa a escravidão como exemplo da filiação. Antes éramos escravos de nossas inclinações. Éramos filhos da ira. Éramos frutos do engano. Tínhamos um espírito de escravidão. Agora nós temos o espírito de adoção. A adoção porque antes não éramos filhos de Deus, mas filhos da ira. Pesava sobre nós o jugo de morte, mas agora nós somos livres para amar nosso Pai e ser amado por Ele. Somos livres para amar nossos inimigos. Recebemos o clamor do Abba, somos reconhecidos pelo Pai, e nosso espírito no homem interior geme pelo encontro triunfante com Ele na glória. Ah, querido, se você vive em pecado, você é escravo do pecado. Se você vive em adultério, você é escravo do adultério. Se você vive mentindo e usando da mentira para se locupletar e crescer na sua vida, você é escravo da mentira. Se você vive da opinião alheia, você é escravo da sua imagem. Se você vive cometendo corriqueiramente uma atitude que só te traz peso e condenação, você é escravo dessa atitude, você é escravo do pecado. Mas se você está em Cristo, você é nova criatura. E quem está em Cristo, sendo nova criatura, já não vive mais como vivia antes. O que a gente tem visto hoje são tantos que se dizem cristãos perdidos. Nós estamos conversando isso hoje. Tantos que se dizem cristãos perdidos em tantas mazelas horríveis. Mas o Filho de Deus, Paulo explicitou claramente aqui do versículo 12 ao 17, de Romanos capítulo 8. Ele não tem mais, como ele disse no versículo 15, o espírito de escravidão, mas ele tem um espírito de adoção. Então ele já não vive mais escravo do pecado, ele é adotado, ele é filho de Deus. E essa expressão Abba quer dizer, no original, papai, paizinho, paizinho, é intimidade com Deus. Eu não sei qual é o seu relacionamento com o seu pai, se você chama ele de papai, de paizinho, de pai. Mas Deus você pode chamar de papai, de paizinho, de pai. Porque Ele em Cristo te amou e Ele tem te amado todos os dias da sua vida. Espírito de adoção. Uma sociedade tão adoecida, onde tem faltado tanto a figura da paternidade. Nós temos visto famílias desestruturadas porque não existe mais homem. Homem é espécie de em extinção. Se você achar, nos traga. Não existe homens que respondem pela sua casa. E você precisa entender rapidamente o que é masculinidade bíblica. Como assim, Lucas? Masculinidade bíblica? A Bíblia fala de masculinidade? Fala. Existe um padrão para se viver de acordo com a Bíblia como homem, assim como existe um padrão de acordo com a Bíblia para se viver como mulher. E deixa eu te dizer, masculinidade bíblica não tem nada, absolutamente nada a ver com ser viril, ser mal educado, ser um babaca. Isso não é masculinidade, na verdade isso é infantilidade. Masculinidade tem a ver com responsabilidade. Tem a ver com compromisso de cuidar da sua casa. O homem é o protetor da mulher. O homem é protetor da sua esposa e de seus filhos. O homem responde pela sua casa. Ser cabeça do lar não é ser mandante do lar. Não é mandar, não é isso. Não. Ser cabeça do lar é uma responsabilidade totalmente pesada. Porque, segundo a Bíblia, pesa sobre o homem a liderança da casa e da igreja. E a Bíblia diz que
pesa sobre a mulher para que ela seja uma auxiliadora idônea. Mas o papel do homem para responder na casa é do homem. Então você, homem, você, marido, você, pai, no julgamento de Deus você vai responder pelas coisas que a sua filha faz, pelo que seu filho faz e pelas coisas que a sua mulher faz. Você vai responder isso, porque pesa sobre você essa responsabilidade. Não pesa sobre sua mulher. Sua mulher tem que te acompanhar e te auxiliar, mas você cuida da sua casa, você tem que responder pela sua casa. Inclusive, é óbvio, irmãos, que estamos em outros tempos. Mulher pode trabalhar, deve trabalhar, tem que ajudar na casa. Não tem nada a ver. Mas pesa sobre o homem o cuidado também com as finanças. É um fardo do homem. O homem tem que trazer alimento para dentro de casa, cuidar da casa. Estou dizendo que a mulher volta a dizer não pode trabalhar. Não, hoje está difícil, pode trabalhar também. Mas é uma responsabilidade que o homem tem e ele vai responder para Deus sobre isso. Hoje a gente tem o quê? Desequilíbrio nas famílias. Por quê? Porque a mulher está tomando o papel do homem. O homem tem que responder na casa. A mulher tem que auxiliar o homem, mas o homem tem que responder. Falta homem. Então o homem não responde nada, não tem capacidade emocional para lidar com as crises, não tem capacidade para se articular, correr atrás e cuidar da sua família financeiramente. Então a mulher está correndo atrás e fazendo o papel do homem. E aí os filhos estão crescendo todos sem estrutura. Por quê? Porque Deus faz tudo perfeitamente, queridos. O homem para ser a figura de responsabilidade e domínio, e a mulher para ser a figura do amor. Mas amar, mas ter responsabilidade e domínio não quer dizer não amar. O fato do homem ser responsável por sua casa e pelos seus filhos, e responder perante Deus sobre isso, não quer dizer não amar. Tem que amar os filhos também. Então, ele fala sobre a filiação. Ele fala de que nós somos filhos, nós somos adotados. Por que adotados? Porque nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos da ira. É como nós estudamos no primeiro capítulo de Romanos. Nós éramos filhos do pecado, nós éramos filhos do maligno, nós já estávamos condenados, a nossa vida já estava caminhando para o inferno. E Deus, de maneira maravilhosa, foi lá e nos tirou desse caminho de perdição e nos levou para uma vida triunfante na presença dEle, por herança. E aí eu termino agora na segunda parte falando da herança. Paulo fala de nossa herança, uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados e nos possibilitou um novo e vivo caminho até Deus, agora também somos herdeiros de todas as promessas do Senhor para nós e co-herdeiros com Cristo do reino vindouro. Glória a Deus. O reino que virá, o reino que se estabelecerá com justiça, amor e santidade, e em que Cristo será o rei, em que Ele comandará. Esse reino que ainda não veio, mas já está vindo, é o já e o ainda não, e Ele virá um dia em toda a sua completude. E nesse reino, diz a Bíblia, nós seremos reis juntos com o Senhor. Nós somos herdeiros dessa promessa junto com Deus. Nós reinaremos junto com Ele para a glória dEle. Essa é a nossa esperança. Mas só vai reinar com Ele quem é filho dEle. E eu volto a perguntar: você é filho de Deus? Terceiro ponto. Primeiro ponto, a vida no Espírito. Segundo ponto, filhos e herdeiros. Terceiro ponto, dos versículos 18 ao 25, rapidamente: os sofrimentos do presente e a glória do porvir. Olha isso, queridos, a partir do 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos, versículo 22, que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que somos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Dos versículos 18 até o versículo 25,
Paulo trata da nossa maior esperança, o reino vindouro. Sabe por que ele está falando dessa esperança? Porque ele está dizendo, um pouco antes ele disse dos sofrimentos dele. Paulo escreveu muitas de suas epístolas, irmãos e irmãs, preso. Muitas epístolas de Paulo, ele estava na cadeia, ele já não tinha esperança, ele já não tinha motivação, por vezes, mas ele vê ali, na vida dele, algo que gera novamente motivação e esperança. Eu quero te trazer então, essa mesma esperança que pairava sobre Paulo. Está difícil, querido? Olhe para a eternidade. É como Paulo em outra passagem ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu considerei tudo como refúgio, como esterco, a fim de encontrar Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria, mas descansando na justiça de Deus. Eternidade. E nesses dias o evangelho da eternidade tem sido trocado pelo evangelho do aqui e agora. Então não é o céu, mas você pode viver o céu agora. A Bíblia nunca prometeu isso. Jesus, aliás, foi muito sincero, ele disse, no mundo passareis por aflições. Então imagina os discípulos lá, já com tanto sofrimento, e ainda eles ouvem Jesus dizendo, olha, vocês ainda vão sofrer pra caramba, é isso que ele está dizendo. Mas que isso, que motivação é essa? Que palestra motivacional é essa de Jesus? Vocês vão sofrer. Em outra passagem ele disse, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai ganhá-la. Glória a Deus. Ele fala do reino vindouro. Ele estava sofrendo do 18 ao 25, mas existe uma esperança e uma glória que virá, e naquela glória não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá tristeza, não haverá depressão, não haverá ansiedade, não haverá conta para pagar, haverá o Cordeiro de Deus, e ele estará lá festejando nas bodas dele com os filhos da promessa dele. Aleluia! E lá nós estaremos juntos com o Cordeiro de Deus, e lá nós nos alegraremos e nos regozijaremos diante dele, haverá gozo no nosso coração, porque nós estaremos diante do próprio Deus. Aleluia! Em tudo quanto Paulo sofre, o que faz ele continuar vivendo é a nova vida que ele terá na glória. Em outra passagem ele está sofrendo tanto que ele diz assim, eu queria morrer. Ele diz assim, eu queria morrer, eu preferia morrer, porque é melhor morrer e estar com o meu Senhor. Ele sabia, era uma convicção na vida de Paulo, que se ele morresse, ele estaria na glória com o Pai dele. Por isso que a morte já está tragada, por isso que o verdadeiro cristão não tem medo de morrer, porque ele sabe que ao apagar os olhos aqui, ele vai abrir os olhos dele na cidade celestial, na Nova Jerusalém. E é essa convicção que faz com que os verdadeiros cristãos e cristãs continuem pelejando a batalha da fé. Amém, queridos? Se forte e corajoso, guarde a sua coroa até o fim. Olhe para o autor e consumador da sua fé. E Paulo, tão apaixonado por Cristo, ele está tanto sofrendo, ele está dizendo, olha, eu prefiro ir e estar com Cristo, porque estar com Cristo é infinitamente melhor. É infinitamente melhor estar com Cristo. É infinitamente melhor estar com Cristo, mas eu vou ficar aqui porque eu sei que eu tenho uma missão aqui. Querido, Deus só vai nos dar uma missão que Ele sabe que somos capazes de cumprir. Se você tem uma missão, um ministério, cumpra essa missão e com esse ministério. Amém? Nós chegamos então no quarto ponto, dos versículos 26 ao 30. Primeiro ponto então, do versículo 1 até o versículo 11, a vida no Espírito. O segundo ponto, do versículo 12 até o versículo 17, filhos e
herdeiros. Dos versículos 18 até o versículo 25, os sofrimentos do presente e a glória do porvir. E agora no versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Agora do versículo então de 26 até o versículo 30, é o nosso quarto e penúltimo ponto, diga comigo, a intercessão do Espírito. Ele está falando da luta dele e a esperança dele para continuar na luta dele, então é o quê? O reino vindouro, amém? Mas ele diz que aqui no versículo 26 ao 30, que ele não está sozinho. Ele volta novamente a falar daquela pessoa que ele falou no primeiro ponto, que é o Espírito Santo. E ele diz que o Espírito Santo, ele não veio apenas para testificar sobre a justiça, o pecado e o juízo, e não apenas para nos dar capacidade de vencer o pecado, mas também para nos trazer consolo nas maiores tribulações. É por isso que Jesus disse: eu vos darei o Consolador. E Paulo está dizendo aqui que ele, o Espírito Santo, geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu creio, amados, que quando nós estamos passando por uma grande luta, e às vezes a gente não tem nem força para orar. Já passou por uma luta assim? Que está doendo tanto, você não consegue nem orar.